Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo um vídeo, vai ser um bate-papo muito curto aqui pra gente falar de Vasco da Gama, né? Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, ativa os sininhos aí de notificações, toda vez que eu baixar um vídeo você será notificado e vai estar me dando uma força aqui para o canal. Então se inscreve, deixa o joinha e ativa o sininho. Eu vou falar aqui. Primeiro eu vou começar esse vídeo fazendo uma correção, que no vídeo passado eu falei que o Vasco vai jogar no sábado a semifinal contra o Nova Iguaçu e não, cara, mudou. Antes era no sábado, agora vai ser no domingo às 16 horas. E que estava definido o estádio, o Maracanã. Mas não está definido o estádio. Saiu essa informação, mas o consórcio que administra o Maracanã ainda não deu sinal verde, não liberou o Maracanã para o Nova Iguaçu jogar contra o Vasco. Eles têm um clássico para acontecer no domingo ou no sábado entre Fluminense e Flamengo no Campeonato Carioca. E o Nova Iguaçu poderia jogar no Maracanã. Mas alguns motivos podem fazer o Nova Iguaçu não jogar no Maracanã. O primeiro é o consórcio não liberar. O segundo é que eu informei aqui que entrou muita grana, né, da renda do jogo, e de fato entrou, são 3 milhões de renda nesse jogo Vasco e Nova Iguaçu. O Vasco colocou mais torcedores no Maracanã do que o jogo Flamengo e Fluminense, são 61, quase 62 mil torcedores no Maracanã, enquanto que Flamengo e Fluminense tinha cerca de 57 mil torcedores. Essa grana, 3 milhões de reais, sobrou para o Vasco 586 mil. O Nova Iguaçu vai querer isso? Porque o resto da grana, o bolo foi dividido em fatias, a FERJ ganha uma fortuna, o consórcio que administra o Maracanã ganha uma parte desse bolo também, né, porque o estádio é alugado para jogar, e custos operacionais. Então o Vasco de 3 milhões fatura nem 600 mil reais. Então essas coisas podem pesar para que esse jogo não ocorra no Maracanã. Quais são as opções? A primeira é o estádio Newton Santos, aí no Rio de Janeiro. Só que aí vai ter que jogar na grama sintética. Tem uma final, uma semifinal na grama sintética. E tem também a grana para você pagar para usar o estádio Newton Santos. E a outra opção é tirar essa semifinal e levar para alguma praça. Uma delas seria Brasília. Nova Iguaçu está sempre jogando em Brasília, veio jogar contra o Vasco 2 vezes aqui, tem um relacionamento já com a empresa que contrata os jogos. Chegou a ser cogitado esse jogo vir para Brasília, né, antes de falarem que ia ficar no Maracanã. E o Nova Iguaçu joga essa semana aqui, quarta-feira, a Copa do Brasil contra o Internacional, aqui no Mané Garrincha. Então pode ser que aconteça esse jogo no Mané Garrincha no domingo às 16 horas e a gente vai estar lá se isso de fato acontecer. Até por questão de logística, o Nova Iguaçu pode viajar para cá, aqui para Brasília, ficar hospedado em um motel, jogar contra o Internacional e já ficar aqui treinando, se preparando para o jogo contra o Vasco no domingo. Então pode acontecer sim desse jogo vir para Brasília, tá? Vamos aguardar para ver quais serão as definições com relação ao jogo Nova Iguaçu e Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. Vou trazer uma informação aqui legal e nem tanto legal pelo profissional que ele merece. O Léo Jardim foi convocado pelo Dorival Júnior para jogar os amistosos da seleção brasileira. São 2 amistosos no mês de março. Dia 23 pega a Inglaterra e dia 26 pega a Espanha. Ele entra no lugar do desconvocado Ederson lá do Manchester City. Então tá aí o Léo Jardim merecidamente convocado para uma seleção brasileira. Todo atleta quer estar na seleção brasileira. Visibilidade, poder jogar uma Copa do Mundo, ser valorizado. Então é claro que pelo profissional eu fico feliz e porque ele hoje é um dos melhores goleiros do Brasil. Léo Jardim, esse é o ponto positivo. Qual que é o ponto negativo? O ponto negativo é que ele foi convocado, vai jogar os amistosos não vão atrapalhar a final do Campeonato Carioca, ele vai estar aqui, e o início do Campeonato Brasileiro ele vai estar aqui. O problema é ele ser convocado para a Copa América. Aí é um problema sério.
E a gente tem várias possibilidades de convocação para essa Copa América. Eu fiz um vídeo aqui alertando sobre isso. É o Léo Jardim, é o Piton, é o Esforza, é o Medel, é o Galdames. Todos esses aí são selecionados. Não quer dizer que eles estarão na Copa América, mas eles podem ser convocados. Se o Léo Jardim for convocado para jogar ou para ir para a Copa América, que vai acontecer nos Estados Unidos entre o mês de junho e julho, começa no dia 20 de junho, se eu não me engano, o Léo Jardim e outros jogadores convocados vão desfalcar o Vasco em até 7 jogos. 7 jogos no Campeonato Brasileiro, sem o principal goleiro aí hoje atuando no Brasil. Aí a gente vai de Kehler, o questionado Kehler, que passou a ser a terceira opção lá no Internacional e foi enfim contratado pelo Vasco. Complicada essa situação, né? Muito complicada. E a gente tem ali um cobertor muito curto, né? Tirou um jogador, a gente já fica desesperado. E quem falando em desespero e em convocação, em contratações, mais uma vez o Cazé, né, que inclusive transmitiu o jogo do Vasco contra o Vasco Mandante lá na Cazé TV, ele falou sobre essa situação do Vasco e reforços. Ele fala que o Vasco precisa de reforços urgentemente. No plural, não tem condições de ir para um campeonato brasileiro com esse time. A gente vem falando isso aqui há muito tempo, né? Que o Ramon Dias olha para o banco de reserva e as soluções para a gente ganhar do Nova Iguaçu é o David Cocão e o Pumita. Tem o Praxedes, né? Tem o De Lucas. Esse aí é o banco de reserva do Vasco. E muito torcedor, quando você critica ou falava que o Vasco tinha que contratar jogadores para ser titulares, ficavam revoltados que a gente reclama, porque a gente só não espera os caras trabalharem, espera a coisa acontecer, a janela fechou. Agora só tem a janela interna. Então eu vou deixar aí mais uma vez o Casimiro alertando para o Vasco que tem que se reforçar e colocando culpa sim na 777, no Alexandre Matos, por tudo que não fizeram para o Vasco antes da janela fechar, tá bom? Desejar para você uma noite abençoada, curte, se inscreve no canal, deixe seu comentário que é importante, fique com Deus e saudações vascaínas. O time do Vasco precisa de reforços. Tô falando isso sempre que eu tenho oportunidade. Hoje eu falei de novo na transmissão. O Vasco precisa de reforços. Reforços. Tem a janela aberta aí interna. Dá um jeito, irmão. Dá um jeito, eu já falei essa porra. Mesma tática do ano passado. Você vai contratar 20 caras novos. Porque os que tem agora, irmão, não está dando 20 caras novos. Tem os ruins de hoje, você vai contratar mais 20 ruins e você vai ver de novo se os ruins são tão ruins assim quanto os ruins. Não vou ficar aqui citando nomes, porque todo mundo sabe quais nomes que são. Tem caras que não tem condição de estar jogando, que já estão rodando aí em clubes grandes há muito tempo e são sempre criticados, são sempre, porra, no momento que o cara aperta, o cara se caga. Hoje o Vasco precisava da vitória. O Vasco vai, porra, bota Pumita, David e Matheus Cocão. Tá muito abaixo, velho. Tá muito abaixo, mano. Tipo assim, o nível do teu time despenca de tal maneira, cara, que é surreal. E hoje teve a estreia do Cleiton, que é foda também, tipo assim, não dá pra julgar. Só que a grande verdade é o seguinte, irmão, não resolve o problema do Vasco. O Vasco tem um problema. O Vasco tem um ponta, que é o Adson, e não tem um ponto esquerda. Então o Vasco é um time torto, tortão pra esquerda, né? O mercado do Vasco foi uma merda. E aí tem culpa 777, tem culpa Alexandre Matos. Porra, todo mundo tem uma parcela de culpa aí. Só que, pô, não dá mais pra ficar só olhando o mercado e, caralho, não fazer nada. As deficiências do Vasco estão muito expostas, pô.